Nós tivemos, acredito que há uns 6 anos atrás, um paciente foi a óbito por infarto na recepção da UEPB. Estresse, pressão subiu, infartou na recepção antes do atendimento odontológico. Isso pode acontecer. A gente sabe que o paciente, eu tenho um paciente que, eu me lembro de um paciente específico, era um militar, sargento da polícia, o cara tinha 1,90 m, só guarda-roupa, mas ele abria a porta, olhava e fechava, com medo de entrar na sala. E é de suma importância que nós, cirurgiões dentistas, saibamos controlar essa ansiedade dos nossos pacientes. Ora, a gente pode controlar psicologicamente com uma boa conversa, tentando convencê-lo. A gente pode controlar essa ansiedade, esse medo, esse receio, essa fobia do tratamento odontológico com terapia medicamentosa, com medicamentos, com farmacologia clássica. Nós podemos controlar a ansiedade dos nossos pacientes utilizando uma terapia inalatória. Neste caso, é com óxido nitroso. Na realidade, uma mistura do óxido nitroso com oxigênio. Promovendo assim uma sedação consciente. A gente vai falar o que significa isso ainda. E nós podemos ainda controlar a ansiedade, o medo, o pavor dos nossos pacientes com hipnose, que o professor Bruno vai falar daqui a pouco. Bem, vamos deter um pouquinho agora sobre o controle da ansiedade dos nossos pacientes utilizando a sedação consciente inalatória, que nada mais é do que fornecer uma mistura de óxido nitroso com oxigênio para os nossos pacientes. Antes de falar sobre isso, vamos tecer alguns comentários aqui. Por quê? O que é que leva a ansiedade, o medo, o receio para esses pacientes quando vão para o consultório odontológico? Dificilmente você vê um paciente estressado quando vai para o consultório médico. Né? Mas por que o consultório odontológico? Porque o paciente tem medo do dentista. Ele tem medo do dentista porque ele associa a imagem do dentista, o conceito de tratamento odontológico com dor. É só isso. Então, se a gente tem em mente o que é dor, e o professor deu uma dica espetacular aqui, principalmente que a maioria aqui está pagando cirurgia 1, né? Eu costumo fazer isso, professor. Eu não levo a agulha à mucosa. Eu levo a mucosa à agulha. Quando você faz isso, é impressionante como o paciente não sente a perfurada da agulha. Ele pode sentir, sim, a introdução do líquido dentro do tecido que queima um pouquinho às vezes. Mas ele não sente a punção, a penetração da agulha. Então você traciona o lábio e puxa a agulha, deixa a agulha próximo da mucosa e puxa a agulha. Puxa a mucosa para a agulha, o fundo do vestíbulo. Vocês vão ver que o paciente não vai sentir a penetração. Ele pode se queixar da introdução do fluido, do anestésico, dentro do tecido, mas não da punção. Ele não vai sentir realmente. Obrigado por ter falado isso, professor. Muito bom. Muito bem lembrado. Então a dor é algo que tira a dignidade de qualquer ser humano. Pessoa com dor, ele não quer saber se está nu, se está descabelado, né? Tem coisa pior do que cabelo mal arrumado para mulher, não, né? Tem não, né? Mulher se preocupa demais com o cabelo, né? Uma mulher com dor, duvido. Você chega, o exemplo maior é quem tem mais experiência a nível hospitalar, no próprio consultório odontológico, quando o paciente chega com muita dor, ela não precisa dizer que está com dor. Você vê no semblante do paciente. O paciente não está arrumado, o paciente está descabelado, o paciente está nem aí. Porque tira realmente a dignidade. Ninguém quer saber se está nu, se está vestido, se está sujo, se está limpo. O paciente não se preocupa com isso. Um pouquinho da história do controle da dor que leva à ansiedade dos nossos pacientes está aqui, ó. Como é que a gente tratava a dor antigamente? Ora, contenção, segura.
Segura e serra a perna do cabo aí. Né? Concussão. O que era concussão? Depois de que... a gente tem que inventar alguma coisa para tentar controlar a dor do cara. Precisava fazer uma cirurgia, precisava amputar uma perna, um braço. O que a galera fazia? Pegava uma tigela de madeira, botava na cabeça e toma uma porrada na tigela. Aí apagava. Era concussão. Evoluiu um pouquinho para as dormideiras. Né? Dormideira foi usado muito no Egito. Era uma mistura de ervas com álcool. O cara tomava e apagava. Depois o estrangulamento. O cara, não, ó, vamos pegar lá, não tem dormideira. Sufocava ele até ele parar de respirar, diminuir a circulação do cérebro, ficava inconsciente, puf, apagava. Bebidas alcoólicas, tome rum, né? Quem nunca viu filme de piratas, vamos tomar rum para fazer uma cirurgia, para amputar um dedo, uma perna, um braço. E, obviamente, evoluiu a ciência e promoveu a anestesia geral inalatória e endovenosa, que existe nos tempos atuais. Mas o registro mais antigo de uma anestesia está em Gênesis, no capítulo 2. Então o Senhor Deus fez cair um sono profundo sobre o homem e ele adormeceu. Tirou-lhe uma das costelas e fechou o lugar com carne. Depois da costela tirada do homem, o Senhor Deus formou a mulher e apresentou ao homem. Se a mulher foi feita da costela, né? Imagina se fosse feita da picanha. Né? Seria bem melhor, né? Brincadeiras à parte, mas é o registro mais antigo da anestesia em um ser humano. Um pouquinho agora sobre a história do óxido nitroso, que a gente vai falar, né? Que é uma das formas de controle. A primeira vez que tem um relato na literatura, na história, foi através desse inglês, Joseph Priestley, por volta de 1770. Ele escreve algo sobre esse óxido, o óxido nitroso. Os primeiros relatos da inalação se dão por Humphrey em 1800. Ele escreve sobre o óxido, mas quem fala da inalação a primeira vez foi em 1800, também por um inglês. Para que era usado o óxido nitroso nessa época? Final do século XVIII, início do século XIX, né? 1800, século XIX, 1700, século XVIII. Era muito utilizado nas festas raves de antigamente, né? A galera queria ficar eufórica, empolgada, e tomava os porrezinhos de óxido e tocava o barco lá nas festas, né? Contudo, a área médica, né, a médica odontológica, procurava alguma coisa para tirar a dor do paciente. Porque se fazia extração dentária sem nada. Segura aí, dá rum, dá uísque, né, ou estrangula, ou dá uma porrada na cabeça e puxa o dente. E a área médica procurava, principalmente para fazer extração e amputações. Eram as cirurgias mais utilizadas. Eram cirurgias radicais. E a extração nada mais é do que uma amputação de um órgão. Né? Só que esse cara aqui, ó, Horace Wells, para nós, para a odontologia, é o pai da anestesiologia. Para a classe médica, não é ele. É outro cara. É um médico. Há uma briga, uma divergência ainda até hoje, embora a Associação Dentária Americana considere ele como o pai da anestesiologia. Não existia anestésicos. E ele, certa feita, durante um evento, como uma área parecida com essa, viu a demonstração do óxido nitroso, tipo um circo. Dentista americano de Connecticut, em 1844, né, ele... Eu vou voltar aqui para deixar... O que saiu? Ele viu um espetáculo onde o cara usava óxido nitroso. Só que teve um incidente, um princípio de incêndio, e a galera começou a correr e saiu do recinto. E um dos voluntários da plateia para usar o óxido nitroso
Estava eufórico, sorridente, com um baita corte na perna e sangrando. Se você parou lá fora e disse, você não está vendo que está sangrando, não? Não, cadê? Olhou, estava dizendo, está sentindo alguma coisa? Não, não estou sentindo. E eufórico, sorrindo. O óxido nitroso é chamado gás hilariante, porque dependendo da quantidade, da concentração, deixa a pessoa excitada, eufórica, sorridente. Por isso é chamado gás hilariante. Bem, Horace fez o seguinte, caraca, isso pode ser usado para fazer extração dentária. Pegou esse gás e começou a usar no consultório dele e obteve êxito. Vários pacientes deles tiravam o dente, não estou sentindo nada. Eu disse, pô, descobri, eureka. Só que o coitado não sabia controlar. E ele se dispôs a demonstrar, melhor dizendo, a técnica e a utilização do gás para uma classe de médicos, para uma classe de pesquisadores, de cientistas da época. E ele disse, rapaz, eu vou fazer a demonstração. Juntou a plateia de cientistas, de médicos, disse, olha, descobri o anestésico aqui, ó, para cirurgia. Trouxe um estudante de medicina e foi fazer a demonstração. Só que ele foi infeliz. O cara começou a gritar quando ele foi fazer a extração. E foi taxado de charlatão. Charlatão, você é um mentiroso, não existe isso, esqueça. Isso é um gás para sorrir, não é para anestesiar, não. O cara ficou mal pra caramba. Voltou pro consultório, testou em alguns, deu certo, outros não. Resultado, 4 anos depois do fracasso da demonstração, ele se suicida. Contudo, em 1870, a Associação Médica Americana, né, tem como Ellis reconhecido como descobridor da anestesia. Contudo, a AMA, embora a ADA e a AMA reconheçam, outras categorias médicas não reconhecem, porque diz que um médico já usava em partos esse óxido nitroso há 3 meses antes da publicação dele, antes da divulgação dele. Há uma contestação jurídica, inclusive nos Estados Unidos, com relação a isso, dizendo que esse médico não usava 3 meses antes, e só 3 meses depois que ele foi e anunciou a utilização do óxido nitroso. Bem, isso aí é uma discussão jurídica que existe nos Estados Unidos, mas que pra gente, o pai da anestesiologia é esse cara aqui, ó. Porque ele que deu a cara a tapa e disse, ó, eu vou demonstrar que funciona. Não teve sorte, outros vieram depois, inclusive um estudante dele, e um estudante de medicina, que eu não recordo o nome agora, retomou esse estudo e começou a se utilizar o óxido nitroso. A anestesia local do início do século XX, ou seja, no início de 1900, bem depois de 1844, quando ele se suicidou, 48, quando ele se suicidou, né? Diminuiu a pesquisa com óxido nitroso. Em 1844 ele se suicida, teve algumas pesquisas, mas no iniciozinho de 1900 se descobre a procaína, depois da utilização da cocaína. Depois veio a prilocaína, a lidocaína, que a gente usa até hoje como excelente padrão ouro da anestesiologia. Em 1968, Edmund Hughes percebeu a importância de oxigenar o paciente e sugeriu a adição de 1/5 do volume durante a utilização de oxigênio. Ou seja, de 1848 para 1968 foi quando ele retomou. Disse, não, vamos fazer o seguinte, eu vou botar um pouquinho de óxido nitroso com oxigênio. 20%. Para ver como se comportam os pacientes. Em 1949, Langer ensinou a técnica de sedação com óxido nitroso a cerca de 6.000 dentistas. 49, aí sim foi com marco. Só olha, realmente o óxido nitroso é efetivo. Ou seja, 101 anos depois que Horace descobriu o óxido nitroso. Em 94, eu não tenho outro estudo recente, não sei porquê, mas a ADA, a Associação Dentária Americana,
em 94 publicou que 56% dos clínicos nos Estados Unidos já usavam nessa época o óxido nitroso. 85% dos bucomaxilos usavam e 88% dos odontopediatras. Ou seja, essa taxa está bem maior hoje, né? No Brasil, né, alguns profissionais já utilizavam a sedação consciente inalatória com óxido nitroso desde a década de 70. Contudo, eram marginalizados. E diziam, olha, você é louco. E ainda dizem, até hoje, alguns profissionais, médicos, você é doido, você vai fazer uma sedação no consultório? Não pode. O paciente pode morrer se ele parar de respirar. Muita gente pensa isso. E quem não conhece o óxido nitroso fica na dúvida, às vezes até o próprio dentista que não conhece. Tem dentista que não conhece. E acha que o paciente pode ter uma parada respiratória. De 1949 até 2004, quando o nosso Conselho Federal de Odontologia, através desse fórum, né, estabeleceu que nós, cirurgiões dentistas, podemos usar com segurança a sedação consciente utilizando o óxido nitroso. Então, desde 2004, não é tão antigo assim, foi estabelecido legalmente a utilização do óxido nitroso nos consultórios odontológicos. Melzack, em 93, e professor Malamed, pai da farmacologia, né? Hoje o nosso pai da farmacologia, professor Malamed, em 2003, já dizia: o estresse é um fenômeno psicossomático gerado e influenciado por componentes psicológicos, como a ansiedade, medo e fobia, e somáticos, como a liberação de mediadores endógenos, como a adrenalina. Então, o que ele quis dizer com isso? Ora, nós temos um componente psíquico e um componente fisiológico que desencadeia nosso estresse, né? Que desencadeia todo o nosso medo, o estresse do nosso paciente. E para controlar a ansiedade, como eu já falei, o estresse, o medo, a fobia, nós temos os 4 pilares. Uma boa conversa. Se não conseguir, uma terapia medicamentosa, como o professor bem colocou aqui, os sedativos, os ansiolíticos e antidepressivos. A sedação inalatória com óxido nitroso ou a hipnoterapia, que o professor Bruno vai falar daqui a pouco. A sedação consciente difere da anestesia geral. Como o próprio nome está dizendo, seda conscientemente. O paciente não perde a consciência. O paciente responde a estímulos mecânicos e a estímulos verbais. Ele não deixa de responder a seu estímulo. Ele vai responder. Se você falar com ele, ele vai responder. Diferente da anestesia geral, que o cara apaga. E fica respirando através de um aparelho, o aparelho que respira por ele. Força a respiração. Na sedação consciente, isso não acontece. Tem perigo de acontecer? Não, não tem perigo de acontecer. É uma depressão mínima do nível de consciência, ou seja, a consciência vai baixar, mas é mínima, produzido por métodos farmacológicos ou não farmacológicos, ou sua combinação, onde são mantidos a respiração espontânea, os reflexos protetores, da tosse, por exemplo, e a capacidade de resposta a estímulos físicos e comandos verbais. Acabei de dizer a você, né? Eu vou sedar conscientemente. Se eu sedar inconscientemente, aí já parte para um nível de perca de resposta fisiológica. Então, eu tenho a consciência, eu baixo essa consciência a ponto de eu poder responder física e verbalmente e posso baixar mais ainda até o ponto de fazer uma anestesia geral. Então, tem níveis de consciência nessa escala que vocês vão ver aqui mais à frente. Olha lá. Iatrosedação. O que é iatrosedação? Bater um papo. Ó, pessoal, vou tentar convencer ele
o paciente de que não se preocupe, né? Deixa uma desgraça, é tudo diminutivo, já falei para vocês, né? É izinho, é rapidinho, é pouquinho, né? Uma dorzinha, é não sei o que, é tudo inho, né? Aí é iatrosedação. Nível 1, iatrosedação. Só funciona aqui, ó. Nível 2, hipnose. Nível 3, sedação oral, ó. Com os benzodiazepínicos. 4, sedação com óxido nitroso, ó. 5, veja que o benzodiazepínico e o óxido nitroso, a sedação consciente com óxido nitroso, elas têm o mesmo nível. Né? Um pouquinho mais para sedação com óxido nitroso. Sedação intramuscular, medicação intramuscular, sedação com medicação intravenosa ou endovenosa, nível 6. Eu ainda continuo, isso aqui é tudo sedação consciente. Quando eu parto para o nível 7 de consciência, já é uma quase inconsciência ou uma inconsciência. Não total. Você vai ter hora que você vai falar com o paciente pode não responder ou demorar a responder. Mas eu não preciso entubar, o paciente respira só. Se eu deprimir mais um pouquinho e chegar no 10º, aí o paciente tem que ser entubado, porque ele não respira por si só. Ou seja, isso aqui são os níveis de consciência do ser humano. Por mais que eu faça um benzodiazepínico, ou eu utilize um óxido nitroso, ou eu utilize a hipnoterapia, eu não vou chegar nesse nível 7, 8 e 9. Eu só vou chegar, no máximo, até o 4. Eu não posso fazer associação. Porque se eu fizer associação do benzodiazepínico com óxido nitroso, eu posso deprimir até o 7 ou 8 aqui, ó, ou até o 9. Isso a gente não pode. E principalmente se for uma medicação parenteral, endovenosa ou intramuscular. Então esse quadro resume muito bem, quem quiser pode tirar foto, dos níveis de consciência e seus locais de ação com referente às suas terapias. Tá? O que é concentração alveolar mínima? Para a gente entender como é que funciona o óxido nitroso, eu vou falar um pouquinho sobre concentração alveolar mínima. Nada mais é do que a concentração, um conceito utilizado para comparar forças ou potências de anestésicos inalatórios. É definida como a concentração de vapor nos pulmões necessárias para prevenir o movimento. Resposta motora em 50% dos indivíduos em resposta a um estímulo cirúrgico, a uma dor. Ou seja, a concentração alveolar mínima é aquela concentração de uma determinada substância no pulmão que eu digo, ó, eu belisquei aqui e ele não sentiu. Deu para entender? Eu estimulei a dor e ele não sentiu. Então eu tenho uma concentração mínima para isso acontecer. Deu para entender esse conceito? Quanto é que tem de ter de gás dentro do pulmão? Qual é o mínimo de gás que tem que ter no pulmão para eu dizer, belisquei, ele não sentiu. Passei o bisturi, ele não sentiu. Arranquei a unha do cabo e o cabo não sentiu. Qual a concentração mínima de gás no pulmão para isso acontecer? Isso é concentração alveolar mínima. Aqui eu tenho a concentração alveolar mínima das principais substâncias utilizadas na anestesia. Alotano, um dos principais anestésicos utilizados para anestesia geral. Muito hepatotóxico, tanto é que não pode, teratogênico, tanto é que não pode gestante trabalhar em centro cirúrgico, principalmente se estiver usando alotano. Enflurano, outro anestésico muito utilizado, isoflurano, sevoflurano, esses três são os mais que têm menos efeitos colaterais e efeito tóxico sobre o organismo. Vejam, 0,7% de alotano é o suficiente para a gente promover a analgesia do paciente cirúrgica. Passar o bisturi para o paciente não sentir. 0,1% de gás no pulmão já faz isso.
Enflurano 1,7, isoflurano 1,17, servoflurano 1,9. 1,9 de servoflurano. Veja, quanto menos tóxico, mais precisa de gás. Quanto mais tóxico, menos gás é suficiente para fazer uma analgesia no paciente. E o óxido nitroso? Eu preciso de 104% de gás dentro do pulmão para promover uma analgesia cirúrgica. Não tem como você botar 104% de gás dentro do pulmão. Você só respira 100%. Eu teria que botar muito mais do que você respira para poder dizer, eu vou fazer uma incisão aqui, você não vai sentir. Primeiro ponto. Sacaram, entenderam isso aqui? Como é que é feito o óxido nitroso? O óxido nitroso é obtido através do aquecimento a 240 graus Celsius do nitrato de amônia. Ele pega o nitrato de amônia e toma em fogo. Nesta temperatura, o nitrato de amônia se decompõe basicamente em óxido nitroso e vapor de água. Então, a fábrica pega o nitrato de amônia e vai aquecer a essa temperatura. E vai separar. Vai ter óxido nitroso e vai ter água. Qual foi o acidente registrado no mundo com o uso de óxido nitroso? Eita, usou óxido nitroso no paciente, o paciente ou morreu, se intoxicou, passou mal. Tem um registro. Esse aqui, 1979. Mullerin e Scholes publicaram, um dos raros acidentes citados na literatura em relação ao óxido nitroso ocorreu na década de 60 na Inglaterra. E o motivo foi justamente o uso de cilindros de óxido nitroso impuro. Ou seja, não aqueceram o nitrato de amônia como deveria. Passou nitrato de amônia com óxido nitroso junto para o tubo. Aí o caba respirou os dois. Não foi o óxido nitroso. Foi o óxido nitroso contaminado. O que é o óxido nitroso? É um gás incolor, ninguém vê. Tem odor e sabor agradáveis, já a gente fala sobre isso. É variado. Não é inflamável, não é irritante, é pouco solúvel no sangue e não se liga a nenhum elemento sanguíneo. Diferente dos outros anestésicos, a Lotan se liga. Devido a essas propriedades, o óxido nitroso não sofre metabolização no organismo e elimina rapidamente a sua concentração do cérebro. Parou de fornecer, some. Não dá 2 minutos. Tem início e término dos efeitos após sua remoção de gás extremamente rápido, cerca de 5 minutos no máximo. 5 minutos é o tempo de segurança. Contraindicações relativas para o óxido nitroso. Pacientes com personalidades compulsivas ou desordem de personalidade. Claro, isso é contraindicado até no benzodiazepínico. Você faz um diazepam, lorazepam, midazolam. O cara tem distúrbio de comportamento, ele pode se tornar agressivo. Ele pode ter alucinações ali, obscenas com você. Tanto mulher quanto homem. Então, isso é uma contraindicação normalmente para sedar o paciente. Sedação consciente não se faz nesse tipo de paciente. A gente faz inconsciente. Se tiver de fazer, faça inconsciente. Apaga geral o cara. Ou a mulher. Crianças com severos problemas de conduta, a mesma coisa. Claustrofóbicos, não é bom você sedar o paciente pode se sentir preso e começar a ficar agoniado e se estressar, ter um efeito rebote. Respiradores bucais, não é ideal você fazer inalação, sedar o paciente com ter um respirador bucal. Por quê? Por quê? Aí eu faço essa pergunta a vocês. Não. Mas foi bom o raciocínio. Também sim, mas não é bem a resposta. Porque o gás não vai para o pulmão, vai muito pouco, já está obstruído ali a via aérea. A maioria do gás vai para onde? Para o trato digestório. Então você não vai conseguir sedar o paciente adequadamente. Aqueles que recusam usar a técnica, claro, acaba não quer, você não vai forçar, né? Contraindicações absolutas. Aqui são as relativas. Agora vamos para as contraindicações reais, absolutas. Doença pulmonar obstrutiva crônica, enfisema, bronquite severa. Paciente que tem problemas respiratórios não pode fazer sedação. Você não vai conseguir. Você pode até sufocar mais ainda o paciente.
Pacientes que passaram por quimioterapia com agente bleomicina, né? O bleomicina, se você faz o óxido nitroso, o bleomicina tem um efeito colateral muito grande. Ele pode deixar o tórax enrijecido, a gente chama tórax lenhoso, fica endurecido. Então ele não consegue expandir direito. Você não vai ter uma troca gasosa satisfatória se usar bleomicina. E pacientes que se submeteram a cirurgias oculares recentes. Não se deve fazer sedação com óxido nitroso, porque ele dilata muito a pupila e os vasos sanguíneos. Então o paciente pode ter uma hemorragia, se ele fez uma cirurgia oftalmológica. Agora, oftalmológica nos últimos 30, 60 dias no máximo. 6 meses depois você já pode fazer. Zero problema. São 90 dias o prazo de segurança. Quais são os equipamentos que são utilizados para se sedar um paciente? Ora, aqui é uma gravurinha que nós temos, obviamente, esse suporte, pode ser um suporte desse, pode ser um suporte mais bem projetado, né? Nós temos os cilindros, como eu disse a você, a sedação com óxido nitroso não é só com óxido nitroso, é uma mistura de óxido nitroso com oxigênio. Então nós temos um torpedo verde e um azul. Onde vocês forem, em qualquer canto que você for do planeta, se vocês forem no hospital, vocês vão ver lá um tubinho passando na parede. Às vezes tem um tubo amarelo, tem um tubo verde e um tubo azul. Isso é padrão no mundo. No Japão é que tinha uma outra categoria, usavam um tubo cinza, mas já está se mudando, já se mudou, se não me engano, completamente. O que é verde é oxigênio. Isso é para não ter problema de tratamento, principalmente nas urgências e emergências. Todo tubo, todo cano que passa na parede, tubulação de metal que passa, veja que é exposto. Ele não é enterrado dentro da parede, tem que ver o que é. Todo tubo verde que passa na parede, aquilo está passando oxigênio. Todo tubo azul é óxido nitroso. Todo tubo amarelo é ar de compressão. É ar pressão. É só pressão. Como encher pneu de carro. Isso é padrão no mundo inteiro. Então nós temos os torpedos, as válvulas dos torpedos, um balãozinho, do mesmo jeito que tem no centro cirúrgico para anestesia, balãozinho insufla e enche de novo. As mangueiras, máscara que vai no paciente e um aparelhinho chamado fluxômetro ou misturador. É ele que vai misturar o óxido nitroso com o oxigênio, que vai sair naquela máscara. Aqui nós temos dois exemplos de aparelhos que são para sedação. Mandala é um fabricante que se vende muito aqui no Brasil. Tá? O Mandala ele vende nesse formato, já vem com a capinha que fecha e protege ali. Para não ficar aquele torpedo exposto que é feio, esse Mandala ele já traz um equipamentozinho que dá uma aparência melhor ao carrinho, né? Diferente desse aqui, ó. Esse aqui, ou você põe o torpedo no chão, ou põe o torpedo atrás de um biombo, de uma parede, para não ficar exposto. Aqui nós temos dois tipos de fluxômetro. Isso aqui é um fluxômetro digital, e esse aqui é um fluxômetro automático. Por que automático? Porque é um botão só que nivela tanto, ó, tá vendo aqui a coluna de óxido nitroso e a coluna de oxigênio. À medida que você vai girando o botão, vai subindo o óxido nitroso e vai baixando o do oxigênio. Esse aqui não é digital, você vai apertando o botão. Você pode controlar os dois automaticamente, com um botão só, e pode controlar cada um separadamente. Esse daqui é mais caro, mas ele é mais usado em pesquisa. O cara quer fazer uma pesquisa com óxido nitroso, aí ele quer a dosagem precisa, aí usa o digital. Mas para o dia a dia, esse aqui é o ideal. E ainda existe um outro tipo, eu não sei se está aqui, deixa eu ver. Tá, o analógico, ó. Tá vendo a coluna em azul e a coluna em verde? Qual a diferença? Esse daqui é um botão só. Eu mexo os dois. Esse daqui são dois botões. À medida que eu giro um, eu tenho que girar o outro.
Esse é o mais simples, foi o primeiro utilizado. Aí eu pergunto, bem, e se eu meter só o óxido nitroso? Corre o risco, não? Não, não corre o risco. Vou fazer uma pergunta básica a vocês. O ar mais puro do planeta está onde? Sem poluição. Nos Alpes suíços. Né? Dizem isso, o ar puro dos Alpes suíços. Aí, brincadeira à parte, a gente tem ar puro aqui. O ar que a gente respira é uma mistura de gases. Um dos gases é o oxigênio. Quantos por cento de oxigênio tem no ar puro? Quantos? No máximo 27%. O ar mais puro tem em torno de 27% de oxigênio. E o aparelho não permite que você forneça menos de 30% de oxigênio. Ou seja, se eu apertar o óxido nitroso todinho, assim mesmo, o aparelho só vai fornecer 70% de óxido nitroso. Olha o 7 ali, ó. E olha o 10 do oxigênio. Eu não consigo fornecer mais que 70% de óxido nitroso para um paciente. Por isso que é seguro. Porque 30% vai ser de oxigênio que ele vai respirar. Mais um motivo para ser seguro. Eu estou passando isso para vocês, porque se um anestesista chegar para contestar vocês, querer botar medo no paciente ou em vocês, não, doutor. Você sabe quanto é que o meu aparelho aqui, meu fluxômetro, fornece de óxido nitroso? No máximo 70% do que ele respira. 30% é de oxigênio. Não tem terra no planeta que tenha 30% de oxigênio. Não tem como. Então, a melhor maneira de você combater uma crítica é ter conhecimento de causa. Aí vocês podem dizer, olha, eu sei, eu não vou estar fornecendo 30% de oxigênio. Aí como é que funciona? Olha aqui, o automático, ó. Eu volto já para dizer como funciona. Esse botãozinho aqui, ó, ele regula os dois automaticamente. Está dizendo aí que não tem perigo, né? Então, se a gente pode ver que a gente pode colocar ali o oxigênio, 30% é o oxigênio que ele respira, certo? O que a gente tem que fazer, então, capacitação para usar oxigênio no controle? Você sabe usar? Não, mas senão a gente vai fazer isso. Mas eu vou já dizer por quê. Eu vou responder isso a você com a demonstração. Sua pergunta foi espetacular. Primeiro, eu só posso usar uma coisa se eu tiver conhecimento de causa, de todos os seus detalhes. Vários professores meus, inclusive um está aqui, sempre me disse, quando é que eu sei operar? Não é quando eu sei fazer a técnica, não. É quando eu sei resolver as complicações daquela cirurgia. Aí eu sei operar. Então, pegar o aparelho e botar para um paciente para fornecer, você pode até fornecer. Mas se tiver alguma complicação. Mas você disse que é seguro? É seguro, ele não vai morrer. Mas ele pode ter complicação. E até que ponto eu tenho que fornecer? Quanto é que eu forneço para o paciente? Você vai aprender na capacitação. Como? Vou lhe dizer. Esse botão aqui é chamado botão flash, ou flash para alguns. O paciente complicou. Que tipo de complicação? Ele se alimentou com chocolate, tomou leite e foi para o consultório. Comeu carne demais. Toda comida rica em proteína, principalmente se for proteína do leite, queijo. Quando você faz o óxido nitroso, a tendência é que o paciente vomite. Aí o paciente começa a vomitar. Aí esse botão, ele gira e ele entra. Ele sai para girar e você entra para fechar.
Não precisa voltar o botão. É só apertar o botão numa intercorrência, como o vômito, por exemplo. Você aperta esse botão flash, zera tudo. Fica só oxigênio. Certo? Para geral. Isso é um botão de segurança. Mas vamos entender por que eu preciso da capacitação. Cada um de nós respiramos um volume X de ar. Um porte atlético como o meu, corredor de maratona, né? Brincadeira. Eu respiro X litros por minuto. Cabinha novinho, que ainda está no plástico, madinho assim, ó. Respira Y por minuto. Então a quantidade e a forma de eu administrar o oxitose vai variar. Para mim e para ele, não é a mesma. Não é a mesma para você. Varia, inclusive, no mesmo sujeito. Um dia eu chego, como um professor meu lá em São Paulo dizia, isso aqui é um abraça-cilindro. Eu preciso de muito gás para poder sedar esse cara. Chamava de abraça-cilindro. Tem dia que eu vou precisar de menos. Vai depender do grau do estresse, do cansaço físico, de vários fatores. Então, eu chego, o paciente diz o seguinte, ó, o que é que a gente faz? Vamos ver na prática como funciona. Eu pego a máscarazinha, sente aí, deito na cadeira, está confortável, tô. Aí eu ponho a máscara no paciente. Inicialmente, você deixa só oxigênios. A gente vai fazer uma coisa chamada titulação. Titulação é saber quanto você precisa ou quanto você respira por minuto. Aí eu vou lá e boto 2 litros. Tá confortável? Tô. Tá respirando bem? Tô. Beleza. Espero 1 minuto, 2. Aí eu 3 litros, aumento mais 1. Tá confortável? Tô bem. Tá tudo certo. Aí eu, beleza. Daqui a 2 minutos eu 5 litros. Tá confortável? Tô bem. Tá legal. Você tá cagando, esse cara respira demais. Aí eu boto mais 1. 6. Tá confortável? Não, tá sufocante. Ou seja, tá entrando mais oxigênio do que ele respira. É a titulação. Aí eu volto. 5,5. E agora? Não, ainda está um pouco sufocante. Ups, vamos voltar. 5. Aí espera ali. E agora? Agora está bem. Ou seja, aquele sujeito naquele dia está respirando 5 litros de oxigênio por minuto. Aí o que é que eu faço? Vou começar agora. Espero 2 minutos. Está tudo ok com você? Está confortável? Estou confortável. Aí eu baixo, eu vou 10%. Eu baixo para 4,5 de oxigênio e boto meio de óxido nitroso. Tá bem? Tô bem. Tranquilo? Tranquilo. Aí espero mais 1 minuto, aí eu mais 10%. Baixo para 4 e vou para 1 litro de óxido nitroso. Confortável? Confortável, tô bem. Beleza. Mais 2 minutos. Aí eu baixo, mais 10%, vai para 3,5 e eu boto 1,5 de oxigênio, de óxido nitroso. E aí, tá bem? Tá confortável? Tô bem. Tá legal. Já começou a afundar. Aí eu vou lá e mais 10%. 3 e 2. Sacou aqui como é que é? Ele respira 5 litros de oxigênio por minuto. Aí eu já estou aqui, ó, com 3 de oxigênio e com 2 de óxido nitroso. Eu subi aqui e baixei aqui. Deu para entender aí? E agora, você está confortável? Estou bem. Legal. O cara está no anais. Eu digo isso porque eu fiz a capacitação e é fantástico. Quem já andou na frente do avião? As primeiras cadeiras. Ou lá no fundo. Não tem hora quando o avião decola, parece que a alma vai isso. Né? Dá uma subida assim, pronto. É a mesma coisa. Parece que a alma está querendo sair assim do seu corpo, assim, ó, flutuando. Lembra que eu disse aqui que tem sabor e odor agradável?
Para alguns, vem cheiro de melancia, de chocolate. Varia. Tem gente que sente cheiro de banana, de laranja. Varia de pessoa para pessoa. E você realmente sente aquele cheiro, sabe? Começa a formigar as extremidades. Você sente formigamento nos dedos do pé, nos dedos da mão, na língua. É uma sensação fantástica. Eu me lembro que quando eu estava lá, professor, os alunos da graduação, né? Ei, professor, deixa a gente ser o cobaia para demonstração, porque primeiro a gente tem aula teórica, depois faz demonstração em outras pessoas, os alunos, por exemplo, da graduação, e depois a gente faz entre a gente. E os alunos dizem, professor, estou apertado, eu fiz 3 provas hoje, estou cansado. Isso, normalmente o curso é final de semana, a gente dá 6, sábado, domingo, ou quinta, 6, sábado, né? Domingo a gente volta. Aí, sexta-feira, os alunos tudo doidos. Professor, deixa eu ser o cobaia, fiz uma prova aqui, tenho uma balada hoje, estou doido para ir, estou morto, cansado, as meninas também. Aí a gente deixava. Meia luz, bota um sonzinho, 10, 15 minutos ali, ó. Parece que você dormiu 5 horas, profundamente. Rapaz, é tão sério o negócio, que o manômetro tem que ser tirado da parede lá e guardado, porque senão a galera vai lá e tomar um porrezinho. É, sério, vicia. Eu tenho um professor que diz... o professor dizia, tem mãe de criança, né? Tem mãe de algumas crianças que vêm no consultório querer pagar para dar um porrezinho para ver se o menino se acalma. É. Então, aí você, voltando, 3 de oxigênio, 2 de óxido nitroso. O cara tá lá. Eu disse, rapaz, será que já chegou no ponto? Aí eu vou e baixo para 2,5 e 2,5. E aí, você tá bem? Tá confortável? Tô bem. Confortável. Começa a sorrir. Ou seja, você já passou daquela dose de sedação consciente, já está excitando. Lembra que é gás hilariante? Já começa a excitar o sujeito. Aí você vai e volta para a titulação dele. Esse cara respira 5 litros por minuto e eu consegui sedá-lo num ponto legal de 2 litros, de 3 litros de oxigênio com 2, aí anota na ficha. Se ele vier de novo, você já sabe. Você vai ali para próximo daquilo. Entendeu? Então, isso é chamada titulação. Você tem que fazer esse treinamento, conhecer as complicações e como resolver essas complicações. Por isso, credenciamento. Aqui o digital, ó, ele vai, em vez de ser 1,5, 2, 2,5, ele vai 6,5, 6,4, é mais para pesquisa. As máscaras. Antigamente usava-se muito essa máscara, ainda usa muito essa máscara, mas ela limita alguns procedimentos. Ó, eu quero fazer uma psectomia nos incisivos, é ruim. Ela vai começar a soltar e escapar. Né? Isso aqui é um colega meu, não, isso aqui não, desculpa. Isso aqui é uma colega minha. Na época eu tirei essa foto, fui eu que fiz essa foto dela, a gente fazendo treinamento. É uma gaúcha da minha turma. Essa máscarazinha é uma máscara chamada Silhouette. É uma máscara de silicone. Ela só usa uma vez, depois você pode jogar fora. No máximo 2 para o mesmo paciente. Você põe o nome dela. Ela fica bem adaptadazinha. Dá para a gente fazer até uma psectomia com incisivo. Com essa máscara ainda não, mas com essa daqui dá. Antes de iniciar a técnica, a gente tem que ter as precauções, né? Principalmente um oxímetro. Isso é fundamental. Saber a taxa de respiração do paciente, né? Ela tem que estar lá de 95% a 100%. Se é um paciente que respira mal, você nem começa essa sedação. Como o professor colocou muito bem no slide dele, paciente com problema respiratório, a gente não vai sedar. Vai para o hospital, deixa com o anestesista que ele resolve. A gente não ceda paciente com problema respiratório. Botem isso sempre na cabeça de vocês. Não ceda esse paciente com problema respiratório. Alguns oxímetros de pulso são muito importantes. E ó, a técnica é essa que eu já demonstrei para vocês. Agora, uma coisa que eu quero chamar a atenção. Teste de Trigger. Trigger.
Sempre a gente faz esse teste trigger nos pacientes que vão ser sedados. O que é esse teste trigger? O resto a gente já fez, ó, já falou. A gente faz o teste trigger antes, que a gente chama de baseline, né? Nada mais é do que vários pontinhos e a gente pede para o paciente interligar os pontos sem parar a caneta. Ele faz isso antes da sedação. Se você quiser uma pesquisa, você pode fazer durante a sedação, para ter certeza que está consciente, mas não precisa. O que importa é que você faça antes e no final. O ideal é que tenha, no máximo, 2 pontos descoincidentes, ou seja, que ele não passou por ele. Deu para entender? Ó, esse paciente aqui, antes da sedação, ele não conseguiu interligar 2 pontos. Depois da sedação, que acabou, ele também não conseguiu interligar 2 pontos. Então tá ok. Pode liberar o paciente. Agora, imagina se isso aqui fosse depois. Eu não ia poder liberar o paciente ainda está grog. Isso é chamado teste de trigger. E pegando a carona na fala do professor, aqui são alguns benzodiazepínicos que a gente utiliza, destacando o midazolam. Para mim, eu uso muito o midazolam. Quando possível, eu faço óxido nitroso, mas o midazolam, para mim, é ótimo. Tem uma ação muito rápida. Alguns pacientes são 10, 15 minutos, no máximo 30 minutos o paciente está sedado. Qual a diferença de usar um benzodiazepínico para você usar um óxido nitroso? O benzodiazepínico você não titula. De repente você pega um comprimido de 15 miligramas, dá para o paciente, e aí? Não. Tudo tá ok, 15 minutos. 20 minutos? Não. 30 minutos? Né? 40 minutos? Não tem nada. Puta merda. Aí você pega um comprimido, parte no meio, ou então pega um 7,5 e dá para ele. Ele pá, apaga. Lá vai ele para o consultório. Arrastado. Você sedou demais o paciente. Você não tem aquele equilíbrio, aquele ponto X, né? E tem que esperar a droga terminar de ser metabolizada para ser eliminada. Como o professor bem colocou, diazepam, prolongado demais. 2 dias o cara dormindo, 1 dia e meio. Demora a começar. O ideal é aquele que começa rápido e sai rápido. E os melhores são midazolam e alprazolam. Agora, não gosto de fazer midazolam em idoso. Por quê? Relaxa demais. Relaxa tanto que relaxa os esfíncteres. Ele pode fazer xixi e cocô na sua cadeira. Eu já tive paciente que fez xixi na cadeira, idoso, com midazolam. Ele fica todo constrangido depois que passa o efeito. E realmente, né? O ideal para idoso, alprazolam. Bom demais o alprazolam. Você não tem essa redução no controle dos esfíncteres que você tem no midazolam. Boa! Espetacular pergunta. Eu tive um paciente que disse, rapaz, eu tomo Lexotan toda noite. Eu disse, faça o seguinte, eu vou lhe dar um midazolam para você tomar no lugar do Lexotan. E quando você chegar, ele dá outro. Não, doutor, estou acostumado com Lexotan, eu vou tomar de noite para dormir. Tá bom, então tome seu Lexotan. Agora, tome cedo da noite. Ela nervosa pra caramba. E não tome nada de manhã. Beleza. Aí ela chegou, tinha tomado de noite, tomou de manhã no consultório. E eu fui operar ela de manhã. Aí eu tomo midazolam, ela apagou geral. Passou 2 dias dormindo. Não vai não. O ideal é que você substitua na noite do diazepam por um midazolam e faça na cirurgia, porque ele passa o efeito rápido. Ou ela toma o diazepam de noite e durante o dia deixa para operar ela de tarde. Aí faz o midazolam que ela vai relaxar legal. Ainda está com o efeito do diazepam de noite. Quais as vantagens e desvantagens em se utilizar um benzodiazepínico e o óxido nitroso? Ora, as vantagens, benzodiazepínico, reduz o fluxo salivar. O paciente saliva demais, atrapalha, reduz o fluxo salivar. Reduz o reflexo do vômito, aquela ânsia que alguns pacientes têm.
Amnésia anterógrada, principalmente midazolam, ele nem lembra. Rapaz, nem lembra da cirurgia, quando ele chega no ponto mesmo. Por isso que é importante toda sedação, toda pessoal, ter o acompanhamento dentro do consultório. Porque algumas drogas dessas causam alucinação. O midazolam é um deles. Pode ver um elefante voando, achar que o dentista quis pegar o paciente, tocar nos seios, algumas alucinações eróticas, tanto do paciente masculino como feminino. Então, sedou um paciente, tem que ter um acompanhante de lado, que ela vai ser testemunha de que nada foi feito de errado durante o procedimento. É baixo custo e fácil administração. No óxido nitroso, rápido início de ação. Começa ali naquela hora que a gente faz a titulação. Filé. Eu não preciso esperar. Dose incremental. Pá! Já foi o suficiente. Controle da profundidade e recuperação imediata. Quando eu termino o procedimento, eu aperto naquele botão, ou então reduzo só o óxido nitroso e deixo o oxigênio. 5 minutinhos ali, de 3 a 5 minutos. O paciente respira, sai numa boa, pode dirigir trator, avião, moto, o que quiser, com óxido nitroso. Benzodiazepínico, não. Tem que ir com acompanhante. Desvantagem, benzodiazepínico, necessidade de acompanhante, lembra? Interação com álcool, eu vou ter que fazer mais dose, como o professor falou. Efeito paradoxal, alguns causam um efeito contrário. Né? Vinho não relaxa, mas inicialmente excita. Tem gente que diz que é inclusive afrodisíaco, né? Excita, se demorar demais, aí depois apaga. Pô, tava tão empolgado. Alucinações e fantasias que eu já falei. Aqui, qual a desvantagem? Tem um custo inicial um pouco alto, 30, 35 mil conto, dependendo do aparelho. Espaço para equipamento. A aceitação para o paciente muitas vezes tem medo, acha que é uma anestesia geral e não é. E limitação de alguns procedimentos, se usar aquela máscara grande. Se for silhuete, tranquilo. As áreas de aplicabilidade, né? Ó, endodontia, cirurgia. Eu tenho um colega que ele só faz endo. Ele estava na minha turma do curso. Ele mora na Barra da... O cara que eu queria... Eu quero um exemplo. Um dia eu chego lá. O cara só trabalha até a quinta-feira. Mora na Barra da Tijuca, num puta complexo. Com supermercado, com restaurante. O consultório dele é lá dentro. Oh, só trabalha até a quinta. Já foi professor dele há muito tempo. Ele disse, agora eu vou só clinicar. Ele clinica de segunda a quinta. O final de semana dele começa na sexta de manhã. Só vida boa. Podemos sedar paciente portador de doença cardiovascular? Claro! Ó, 1986 esse artigo, ó. Quanto maior for o risco clínico de um paciente, mais importante se torna o controle eficaz da ansiedade e da dor. Olha ele aqui, ó, no consultório dele. É ele. O nome dele é Felipe Peixoto, inclusive tem meu sobrenome. Só faz endo com sedação. Os pacientes adoram. Qual o custo médio? Ah, o custo médio de uma sessão. Em 1 hora você vai gastar, dependendo da região do país, de 30 a 45 reais. Não é caro, não. Isso agrega valor a seu procedimento. Né? Normalmente eu gosto de operar meus pacientes sedados, ou de um jeito ou de outro. Qual o risco que tem se trabalhar com o óxido nitroso? Só tem risco se você tiver vazamento do equipamento. Se você tiver um equipamento sempre vistoriado, bem direitinho, você não tem risco ocupacional. Você vai ter risco se tiver uma falha no sistema de exaustão, no vazamento desse equipamento. Você pode ter uma exposição ao óxido nitroso e, consequentemente, uma anemia perniciosa. Ou seja, bloqueia a ação da vitamina B12. Aqui, deixa eu ver se eu passo, uma reportagem há muito tempo, eu acho que tem uns 10 anos essa reportagem. Bora, filho.
rodoviário em Curitiba. E o serviço já chegou. Toda vez que vai ao consultório, é assim, uma choradeira. Contenção. A mãe tem que segurar os braços e as pernas do menino para que ele consiga trabalhar. Fala para ele, trazer o dentista para a operação dele. Alternativa para diminuir o medo de ir ao dentista ou das pessoas que têm algum distúrbio mental é a sedação consciente. O equipamento libera oxigênio e óxido nitroso que são inalados por meio de uma máscara. A quantidade varia de acordo com a agitação do paciente. Fica relaxado em poucos minutos. O método apenas ajuda a tranquilizar, não dispensa o uso da anestesia. Claro. Para a DSS colocar no procedimento. A técnica é mais usada por crianças, mas alguns adultos também optam pela sedação. No caso de juvenil, desde pequeno tem pavor de agulhas. Até na televisão, se eu ver alguém A sedação consciente está disponível em poucos consultórios particulares do país. E o valor do equipamento é alto e muitos ainda desconhecem a técnica. O Paraná é o primeiro estado brasileiro a oferecer o serviço gratuitamente nas unidades básicas de saúde. Depois do procedimento, o paciente pode voltar ao trabalho ou à escola. Não há nenhuma obrigação. Isso é dirigido. Para o juvenil, a sedação foi a fórmula mágica para ir ao dentista sem medo. E fica aéreo mesmo. Então, ó, sedação de óxido nitroso é eficaz na redução do medo e da ansiedade, é seguro, fácil de executar e, no mínimo, agrega valor ao seu consultório. Agora, como eu já falei, você associar benzodiazepina com óxido nitroso, inclusive legalmente no Brasil, é proibido. Porque ele pode deprimir muito o sistema nervoso central e você cair com a respiração e não conseguir responder aos estímulos de comando verbal nem físico. Nos Estados Unidos é permitido porque o dentista, o enfermeiro, eles recebem um treinamento específico, um treinamento de anestesista, para entubar o paciente caso seja necessário. No Brasil isso não acontece. Paciente chegar no consultório, ó, estressada, sem sedação, nervosa, precisando fazer um procedimento. E o paciente após a sedação. Fica outra coisa. Né? Ok, pessoal? Espero que tenham gostado. Alguma dúvida, alguma pergunta? Vamos, né? A gente vai trabalhar para isso. De 30 a 35 mil, mais ou menos. Alguns alugam. Aqueles estágios da anestesia geral, né? Aham. O primeiro é a analgesia, o segundo é a excitação, o terceiro é a depressão, o quarto é a depressão Profunda, exatamente. O que é bom na odontologia é que as sensações, elas desaparecem na seguinte ordem. Primeiro analgesia, anestesia local, analgesia, depois térmica, tátil, motora e profunda. E profunda. Quando reverte, volta a profunda, Gradativamente. térmica e a dor é a última volta. A dor, vou voltar, perfeitamente. Tanto é que quando você vê isso muito no centro cirúrgico, o paciente está retornando, se você beliscar ele, ele não vai sentir, não. E ele está voltando. Porque ele nem voltou à consciência totalmente. E você vê gradativamente ele voltando a todos esses estímulos. Bem colocado. Obrigado, professor. Professor, em relação a essa questão do óxido nitroso, quando, por exemplo, a gente vem em casa fazendo um procedimento cirúrgico, porque às vezes quando a gente está no centro cirúrgico, que o próprio anestesista faz a anestesia, às vezes o paciente quer, né, acordar. Corre o risco também com o óxido nitroso? Não, ele está tão relaxado que ele não vai perceber. Às vezes nem lembra do procedimento. Alguns pacientes chegam a roncar, mas se você falar com ele, ele responde. Então, dificilmente ele vai ter uma reação contra algum procedimento que você faça. Agora, lembrando, não promove anestesia. Você tem que anestesiar do mesmo jeito o paciente. Né? Então, dificilmente ele vai ter essa reação de reflexo contra alguma coisa. Se você atingiu
o platô dele, se você fez aquela titulação legal. Se você não chegar naquela titulação legal, aí ele pode ter. Mais alguma? Professor Bruno, chega. Isso. Não existe pessoal logo aqui, não. Tem gente já saindo. Não existe eu por processo. Não é pouco não para registrar. Não, você fala certo. Você fala Sim. Chegar, professor Pedro, eu quero fazer uma foto nossa. Professor, ele não está falando, já que o paciente está sendo observado por ele começa a sentir dor, nem se não teve a dor. Ele vai demonstrar? Vai. Das duas, uma. Se ele demonstrar, é porque a sedação não anestesia, certo? A sedação vai fazer com que você faça menos anestésicos. Se o paciente referir algum tipo de desconforto, é porque ou a sedação já está indo embora, se for com benzodiazepínico, tá certo? Ou a máscara fogou e está o gás escapando, ou a anestesia já foi embora. Aí você tem que reforçar a anestesia ou a sedação. Professor,